Fala, pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aqui e olha o que o Jon Jones falou. E se você vencer essa luta, você vai defender o cinturão contra Aspinall, que é o campeão interino. Mais provável que não, provavelmente não. Eu acho que o Tom Aspinall, não quero dizer ninguém, mas ele simplesmente não provou nada ainda. Ele não fez nada ainda, né? Ele ganhou o cinturão dele contra o Sergey, mas o Sergey já foi surrado por outro, né? Então não estou aqui para arriscar alguém fazer nome às minhas custas. Estou aqui para enfrentar caras que, olhando para trás, daqui a 10 anos dirão: Jon Jones lutou contra esse cara, aquele cara, essa lenda, esse campeão. Se houvesse uma luta que valesse a pena financeiramente e também para o meu legado, eu lutaria com o Alex Pereira. Nós dois temos 37 anos. Agora eu peso cerca de 106 quilos. Sou um peso pesado bem leve. Acho que Pereira anda por aí com 108 quilos. Essa luta com o Pereira faria mais pelo meu legado do que lutar com um novato no hype. Lembro quando achavam que Johnny Walker seria o cara que me venceria. E nós vimos como a carreira dele se desenrolou. Estou aqui há tempo demais para me empolgar com hype. Estou aqui pelo legado. Luto há muito tempo para aceitar essas lutas aleatórias. Eu quero destrinchar tudo isso daqui com você e as ideias que eu tenho sobre essa luta, né? Eu já fiz vídeo lá atrás falando que isso ia acontecer. Agora é o seguinte, antes de qualquer coisa, clica no joinha aí, deixa a curtida nesse vídeo e vai comentando. Se eu falar alguma coisa que você concorda, que você discorda, vai comentando. Eu leio tudo que vocês comentam. Então, ó, já sabe, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, aquela parada toda. Ajuda a gente a crescer. Eu preciso desse empurrão de vocês. Deixa essa curtida aí, então, e bora pro vídeo. Eu não sei a que ponto vocês concordam ou discordam do que o Jon Jones tá falando, mas eu concordo, eu acho que ele foi super lúcido, não tem birra e não tem... tá fugindo do Aspinall. O cara não tá fugindo de ninguém, o cara tá num patamar que essa parada de fugir, lutar com contender, já não encanta o cara mais. O cara precisa de uma motivação extra pra sair de casa, ele mesmo falou, ele quer colecionar legado. Se o cara não tem um legado pra oferecer pra ele não quer. É aquela história, tipo, o chefão da fase, assim, ele quer ganhar do cara e pegar as moedinhas do cara pra ele botar na parede. É isso que ele quer. O Tom Aspinall oferece isso pra ele? Vocês têm que se perguntar. Eu não discordo de vocês quando vocês falam que o próximo tem que ser o Tom Aspinall. O próximo, seguindo a lógica do ranking, tem que ser o Tom Aspinall. Eu não acho que o Jon Jones tá nessa de seguir a lógica do ranking. Eu acho que enquanto o cara é campeão, ele vai querer fazer as maiores lutas que ele puder fazer. Então, quando ele fala que ele quer lutar com o Stipe, não é porque o Stipe é velho e tá há 4 anos sem lutar, não é por isso, é porque o Stipe é o maior campeão da história dos pesos pesados do UFC. Ninguém ganhou e defendeu mais o cinturão do que o Stipe na história inteira do UFC. O Jon Jones quer isso pra ele quer poder olhar pra trás e dizer, eu bati no maior campeão dos pesos pesados da história do UFC. É isso. Aí quando fala qual é a próxima luta, o que ele vai querer? O leão de 20 e poucos anos que vai vir arrancando cabeça de todo mundo aí pra lutar, que não conquistou absolutamente nada até agora, ele só é um campeão interino porque o Jon Jones não pode fazer a luta com o Stipe. Naquele evento de Nova York que aconteceu há quase um ano atrás, dia 11 de novembro de 2023, eu não sei se vocês lembram, mas esse evento era Jon Jones contra Stipe pelo cinturão dos pesados, Poatan e Prohaska de co-main event. A luta do Aspinall com o Pavlovich não tava nem no card, eles eram os reservas. Aí quando caiu a luta do Jones, a luta do Poatan virou main event e a luta dos reservas para poder justificar o pay-per-view que eles sempre estão fazendo com 2 cinturões, eles botaram a luta reserva, que eram os 2 reservas, que eram o Aspinall e o Pavlovich, para disputar um cinturão interino. Essa luta não teria acontecido e o Aspinall não teria sido campeão se o Jones tivesse lutado. A gente não ia estar tendo essa conversa. O Aspinall fez tudo que ele tinha que fazer assim na ponta do lápis. Agora, como é que a gente culpa o Jones de querer fazer super luta? Principalmente que, se vocês olharem, o UFC não é uma liga esportiva, o UFC é um evento de luta. As maiores e as melhores lutas possíveis, não necessariamente respeitando a ordem do ranking. A gente tá cansado de ver isso. Eu não consigo entender qual que é o grande problema do Jones falar
não pra esse cara e quero lutar com o Poatan. Não existe luta maior que essa na história do UFC pra se fazer. Como que a gente pode olhar pra um negócio desse e ficar bravinho porque ele não vai lutar com o Aspinall? Eu não consigo entender isso. É do jeito que eu expliquei pra vocês. Apesar do Aspinall ser o próximo e ser o contender, ser o cara ali pra fazer, ele não traz absolutamente nada pro legado do Jones. Ele ganhou. E eu não tô questionando, eu não quero que vocês fiquem com raivinha e comecem a xingar e nada, porque a parada é a seguinte: ele lutou com todo mundo que ele tinha que lutar. Não tô falando isso também. Ele, passou o carro na divisão. A única derrota que esse cara tem é uma derrota pro Curtis Blades por lesão. Ele se machucou e tal. Mas não é disso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o seguinte: ele quer medalhas, ele quer troféu na prateleira. E o Aspinall não traz isso. O Aspinall não bota isso na mesa. É o Poatan que bota. Se o Poatan tivesse perdido a luta, a gente não ia ver o John Jones falar que queria lutar com ninguém. O resumo da história é o seguinte: John Jones contra o Poatan. Vocês gostariam de ver essa luta? Então vamos parar de reclamar, vamos esperar o John Jones ganhar no sábado que vem do Stipe, e aí torcer o Poatan. Voaram o Poatan do México para Nova York para poder estar lá no Madison Square Garden assistindo essa luta na primeira fila. Não é à toa, não é à toa que ele não vai estar lutando no UFC 310, apesar, ele falou que queria, e o UFC nem chegou a oferecer para ele essa luta, pelo que falaram. Então, eu acho que tudo faz parte de um plano. Eu acho que todo esse ciclo que o Poatan falou que se fechou, essa vontade de subir para os pesados, o John Jones manifestando que faria uma luta contra o Poatan, porque para ele o legado do Poatan faz sentido. No final das contas é sobre isso, é sobre quem tem mais ouro para oferecer pro cara, para quando ele olhar para trás depois de aposentado, falar de quem que eu ganhei. Ah, eu ganhei do Poatan. Quem é o Poatan? Ah, o Poatan era campeão, foi campeão dos médios, aí sobe pro meio pesado, defendeu o cinturão 2, 3, 4 vezes. E quem é o Aspinall? Ah, o Aspinall é o cara que ganhou o cinturão interino quando o John Jones não pôde lutar. Se o John Jones tivesse lutado, o Aspinall não era campeão interino. O Aspinall ia ser um contender, como todos os outros contenders que o Jones já lutou. O ponto do Jones é esse. E o Aspinall tá fazendo tudo certinho. O Aspinall conseguiu se enfiar na marra nesse papo e conseguiu puxar o hype pra essa luta pra ele. Parabéns pra ele. Só que não vai acontecer. E não vai acontecer porque a prateleira dele ainda tá vazia. Não é por desmerecimento, é que ainda tá cedo. É só isso. Quero saber o que vocês acham. O que vocês acham dessa luta. Qual a chance real que vocês acham que o Poatan tem de ganhar uma luta dessa? É uma luta, promete ser uma luta muito difícil, mas não vai ter luta maior na história do UFC para se fazer. Principalmente se o Jones passar o carro no Stipe e sair de lá carregado, ovacionado, todo mundo em pé, e ele anunciar que ele vai querer fazer essa luta com o Poatan, no hype que o Poatan tá, e o hype que o John Jones vai ficar sábado que vem, vocês não têm noção o tanto que vai amplificar o tamanho dessa luta. E, gente, que nem eu falei no meu post do Instagram, falou, leva todo o meu dinheiro, que o meu pay-per-view já tá comprado. Quero saber de vocês. Conta aí pra mim, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Muito obrigado pela moral que vocês sempre dão aqui no canal. Tamo junto sempre, valeu, um abraço, até o próximo.